Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao programa Conexão Legislativa. Hoje eu converso com André Luiz de Francisco, que é secretário de Educação da cidade de Limeira. Secretário, seja bem-vindo. Olá, olá Priscila, olá a todos. É um prazer estar aqui falando com vocês. Secretário, para começar, vamos falar um pouquinho sobre a estrutura, né, que a cidade de Limeira tem em relação à educação, o que oferece para a população e quem contempla. Olha, Limeira é uma cidade de 300 mil habitantes, pouco mais de 300 mil habitantes, né? Hoje, na rede municipal de educação, nós contamos com 81 unidades escolares, entre creches e ensino fundamental. Atendemos aproximadamente 25 mil alunos, cerca de 7 mil alunos na idade de creche e aproximadamente 18 mil alunos do ensino fundamental. E nós temos na rede estadual aqui também aproximadamente a mesma quantidade de alunos e cerca de 10 a 12 mil alunos na rede particular. Então, uma rede bastante grande, especificamente da municipal, nós temos essa quantidade, né? Secretário, foi um grande desafio, né? 2020, o desafio foi para todo mundo, mas para a educação também foi algo bem difícil, né? Nunca imaginávamos, né, que as escolas é, estariam fechadas e as crianças teriam que estudar remotamente. Conta um pouquinho para a gente como foi esse período e também como acontece agora, em 2021, porque o cenário não mudou muito, né? Realmente a gente esperava. No começo, na verdade, foi uma grande surpresa, né? Ouvíamos falar da questão do coronavírus, né? Notícias vindas da China, e rapidamente o executivo aqui da cidade tomou uma decisão muito importante, que foi a criação de um comitê técnico de acompanhamento das ações do coronavírus, né? Um comitê formado por médicos, todos os representantes dos médicos públicos e particulares aqui da cidade, juntamente com os secretários, o prefeito, a sua assessoria, para que as ações começassem a ser tomadas a partir das decisões desse comitê. Então, desde o primeiro momento, né, nos preparamos, assim, apesar da surpresa, mas nos preparamos para essa possível onda que acabou se mostrando realmente muito complicada e de grande impacto. A educação, o grande desafio foi o tamanho da nossa rede, né? Porque num primeiro momento imaginávamos que isso seria um lockdown, uma suspensão das atividades presenciais por talvez um período um pouco mais curto, mas nós começamos a nos estruturar, toda a parte técnica, começamos a nos estruturar através de um plano adaptativo, e esse plano envolvia todas as ações da educação, porque nós temos, além da parte pedagógica, tem toda a parte de infraestrutura, que é extremamente necessário para dar o suporte para os nossos alunos. Infelizmente, muitos dos nossos alunos não têm suporte tecnológico, né, muitas vezes acesso à internet, às vezes não tem condições nem em casa, não tem nem em particular. Então tivemos que pensar rapidamente numa mudança estrutural, principalmente a adaptação da parte curricular, que isso foi extremamente importante para que a gente conseguisse dar conta de um currículo adaptado, e também uma estratégia de aplicação desse currículo através de uma busca ativa, entrega de kits pedagógicos para os alunos, e a mediação com os professores para que eles pudessem começar essa nova realidade. Então, adotamos, no ano passado, a Limeira ficou praticamente fechada durante o ano todo, nós não reabrimos as atividades presenciais. Então, nós ficamos permanentemente entregando kits pedagógicos, nós desenvolvemos aqui uma plataforma específica da Secretaria Municipal de Educação, onde nessa plataforma, na página secretaria eram publicadas atividades diferenciadas, diversificadas, né, como aulas, contações de história, enfim, atividades que os alunos podiam acessar remotamente. E implantamos também uma programação através de webinários, que eram programas que foram desenvolvidos diretamente. Eu apresentava praticamente a maioria desses programas para conversar com a comunidade, conversar com os professores, conversar com as escolas,
passando todas as orientações, né, da secretaria de como a gente ia evoluindo de acordo com o tempo. E para esse ano, nos preparamos para o retorno presencial, e foi assim que fizemos. Então, durante o janeiro, praticamente férias, e em fevereiro nos preparamos para esse retorno presencial, assim como o Plano São Paulo permitiu, né, que fosse atendido 35% das, dos alunos, né, matriculados, que pudessem estar presentes nas escolas. Começamos, a partir de fevereiro, começamos essa atividade presencial de 1/3 da capacidade. E assim estamos fazendo, né, de modo híbrido. Uhum. É uma adaptação ainda, né, secretário, para todo esse sistema, né, de uma forma híbrida. E agora, com até o endurecimento também, né, a volta aí para o Estado, numa fase mais restritiva, né? As crianças foram afastadas novamente. Como que está a situação atual? Então, agora, o que aconteceu, né? Nós entramos numa fase um pouquinho mais crítica, e Limeira, com todas essas ações que foram previstas, né, desde o ano passado, nós conseguimos um tratamento de 100% da demanda nossa pelos hospitais, os protocolos de atendimento. Nós conseguimos, a nossa população, e principalmente as cidades adjacentes aqui também, que demandaram muitos pacientes aqui, né? Alguns pacientes, na verdade, proporcionalmente, Limeira tem muito mais. Nós tivemos esse agravamento, mas durante o ano passado e até o começo desse ano, nós conseguimos tratar praticamente 100% de todos os pacientes. Nunca chegamos ao pico de utilização das unidades de terapia intensiva e a atenção dos hospitais. Aqui foi montado um hospital de referência, a unidade de referência ao coronavírus, um hospital que é o Hospital Humanitário, e esse hospital, por determinação do nosso prefeito, ele tratava exclusivamente do coronavírus, apesar que todos os outros hospitais também davam a sua contribuição, porque foi feito um grande polo. Mas, realmente, a partir de agora, de março, né, nós entramos numa fase onde 100% dos leitos de UTI, de tratamento, atingiram 100% da sua ocupação. Então, isso nos fez tomar uma ação emergencial de suspensão novamente, porque o grande caso aqui realmente é a circulação. Tentar evitar a circulação desnecessária para que a gente conseguisse reduzir a velocidade de contágio, porque estamos aí na iminência talvez de uma nova cepa de vírus, então não sabemos se ele já está circulando na cidade ou não, ainda não temos a comprovação, mas existe uma suspeita forte disso. De todo caso, nós optamos pela suspensão novamente das aulas em todas as redes, né? Na rede municipal, na rede estadual e na rede particular. Por enquanto, até o final do mês, e agora vamos avaliando, semanalmente temos reuniões com o comitê técnico e vamos avaliando para esse retorno, quando vai ser possível, assim que eventualmente normalizar os atendimentos. Secretário, nesse período, então, as férias foram adiantadas, como aconteceu em alguns municípios, ou não? Eles voltaram, então as crianças voltaram ao ensino à distância. E aí também tem a parte rural, as crianças também da área rural foram contempladas com esse material, com acesso à internet? Sim, na verdade, tanto o pessoal da zona rural, como as demais escolas, todos eles estão dentro desse mesmo planejamento. Então, a entrega dos kits e o acesso, lógico que a zona rural depende muito do acesso de cada família, né? Assim, mas isso funciona, inclusive, para toda a cidade, né? Cada família tem o seu acesso particular. Hoje nós estamos trabalhando para tentar uma parceria para fornecer internet, chip, da mesma forma que o Estado eventualmente vem fornecendo. Mas a gente esbarra, na verdade, numa questão orçamentária,
né? Como isso não havia planejamento no passado e foi uma troca, nós demos continuidade no governo, né? A gestão nossa foi até o ano passado, o prefeito foi reeleito, então demos continuidade agora, mas é um novo planejamento, um novo orçamento. Então estamos pensando agora num planejamento para fornecer internet de forma compartilhada, estamos vendo quais são as possibilidades, né, para ampliar esse atendimento, mas nós não deixamos de fazer esse atendimento e, por enquanto, não antecipamos as férias. Né? As férias elas foram dadas agora em janeiro e nós estamos falando de recesso escolar, né, que é o recesso do meio do ano. O Estado antecipou esse recesso e nós estamos ainda segurando porque nós já tínhamos mesmo antes do anúncio, que foi muito rápido do governo do estado, nós já tínhamos o planejamento dos kits pedagógicos para o mês todo, até mais ou menos meados de abril. Então, como nós já temos esse kit pedagógico desenvolvido e já para ser entregue na próxima semana, já tudo planejado, não faz sentido, não precisaríamos, na verdade, antecipar esse recesso, porque os alunos já vão ter atividade pronta, já tem atividade pronta para ser entregue. E isso para toda a cidade, inclusive na zona rural. Secretário, a gente sabe que nesse período o ensino, né? Muitas pessoas falam que o ensino foi prejudicado, né? Que as crianças então tiveram ali um déficit, tanto que algumas escolas agora neste primeiro trimestre, né? O bimestre, na verdade, estão mais fazendo uma revisão do ano passado do que realmente dando um conteúdo novo. Me fala um pouquinho do impacto, então, na educação por conta da pandemia. Olha, tem duas questões que eu acho que eu sempre discuto, né, em todas as esferas que a gente procura debater e que a gente leva, né, esse debate, traz um pouco do conhecimento e da experiência que nós temos. Nós tivemos realmente, é fato que não ter aula presencial traz um déficit, né, traz uma defasagem. Isso todas as redes devem ter sentido, sem dúvida nenhuma, porque mesmo quando se considera, por exemplo, uma escola particular com todos os recursos, ou mesmo uma escola municipal que tivesse todos os recursos, aulas síncronas, enfim, nós temos o prejuízo da falta de contato, da convivência, que a escola ela é viva e ela necessita disso. Nós tivemos, sem dúvida nenhuma, um déficit grande na educação. Porém, a gente não pode ficar inerte e partimos dessa premissa para fazer, a partir desse começo de ano, primeiro que o ano passado fizemos uma adaptação curricular, focamos no principal que o currículo nos traz. Então, todo o nosso pessoal de formação pedagógica fez todo um trabalho de adaptação curricular com os professores. A elaboração dos kits pedagógicos focou naquilo que é essencial do currículo e fizemos um trabalho relativamente a contento, apesar de termos feito algum acompanhamento e sabemos que muitos alunos tiveram uma certa dificuldade, conseguimos desenvolver tudo da forma como planejado. Para esse ano, o essencial que eu vejo primeiro, nós fizemos agora, nesse curto período de aula presencial, nós fizemos um processo de avaliação. Então, todos os alunos da rede passaram por um processo de avaliação da situação em que eles se encontram em relação ao currículo, para que a gente pudesse fazer um diagnóstico dessa defasagem, possível defasagem, ou não, de aluno por aluno. Então, fizemos, nesse curto espaço de tempo, um processo de avaliação. A partir desse processo de avaliação, nós estamos trabalhando com um processo de recuperação paralela também deles, mesmo que nesse primeiro momento, agora nós estamos à distância, mas nesse retorno presencial já está previsto, inclusive, mesmo que particionado em 30%, depois 70%, assim que começarmos a evoluir novamente nas aulas presenciais, nós vamos retomar um processo de recuperação com esses alunos. Existiram ganhos e perdas, né? As perdas foram significativas em relação ao não contato do aluno com o professor e com a sua turma, isso trouxe um certo prejuízo. Por outro lado, né, nós temos que levar em consideração também que tivemos um ganho
né, em termos da independência, em termos da autonomia dos alunos, o próprio relacionamento com a tecnologia, autonomia dentro de casa, das decisões, isso de certa forma também ajudou a desenvolver nessas crianças, né, nos alunos de maneira geral, outras habilidades e outros conhecimentos que eventualmente em sala de aula pode não ter sido oportunizado, né, poderia não ter sido oportunizado, não fosse esse momento em que eles estavam vivendo. Então, em todos os momentos, a gente sempre procura ver o lado bom, né? Como trabalhamos com educação, o lado positivo realmente foi desse desenvolvimento que não esperávamos, mas que, querendo ou não, foi um ganho, né? Uhum. E até, secretário, nesse momento todo mundo foi obrigado, né, a utilizar as ferramentas que já estavam à nossa disposição, já estavam nas nossas mãos, né, inclusive, mas nós não utilizávamos como utilizamos hoje, né? Esse ensino híbrido, o senhor acha que é algo que pode ficar para a educação como um legado? A utilização dele vai continuar na cidade? Olha, eu não tenho dúvida em relação a isso. Você sabe que se a pandemia nos ensina alguma coisa, né, nos ensina, primeiro, comportamento e decisões pessoais que influenciam na comunidade de uma forma geral. Eu acho que todo mundo começou a entender que o seu comportamento, não sei se todo mundo, né? Eu sei que a gente vê inúmeras manifestações irresponsáveis, né, de pessoas que negam aquilo que está acontecendo, é, se comportam de maneira mais egoísta, mais individualista, mas nós não podemos negar que a pandemia nos trouxe um momento ímpar de reflexão, né, onde nós temos que entender que nós fazemos parte de um todo e que esse todo depende do comportamento de cada um. Então, se cada um não colaborar, realmente vai ficar muito mais difícil da gente tratar cada um de nós. Por outro lado, tínhamos também, e cansei de ver muita gente reclamando, dizendo, olha, as pessoas estão isoladas nos seus mundos, dentro dos seus celulares, né, em grupos virtuais, mais longe de grupos presenciais. A gente vê que tem uma certa razão, apesar de que nós estamos vendo que é difícil a gente manter as pessoas afastadas fisicamente umas das outras, né? Isso é realmente um grande desafio. Mas não é mentira que as pessoas acabam usando a tecnologia, os recursos que têm, muitas vezes por conta da própria personalidade, às vezes por uma certa introspecção e timidez, enfim, ou simplesmente porque acaba sendo um mundo muito mais que nos encoraja, né, que tira um pouco da vergonha do relacionamento, e isso são várias questões que foram sendo trazidas ao longo do tempo. Eu não tenho dúvida que essas ferramentas elas vieram para ficar. Tá? A tecnologia ela existe e vai permanecer. O que nos despertou e que deve mexer profundamente com as redes educacionais, muita gente contestava, por exemplo, os EADs, as formações EADs, dizendo que eram formações que não eram tão completas ou com tanta qualidade, mas ao longo do tempo o EAD foi se aperfeiçoando. E isso sem dúvida, vai se estender para todos os níveis educacionais. E eu acho que é extraordinário mesmo, porque, trazendo até um exemplo interessante para você, muita gente era absolutamente a favor de proibir o celular em sala de aula, por exemplo. O celular é uma tecnologia, né? Proibir o celular em sala de aula. E eu sempre falei isso. Falei, o problema não é proibir o celular em sala de aula. O problema é o que eu posso fazer com o celular em sala de aula. Né? De que maneira eu posso estimular, incentivar para que o aluno faça uso correto do celular durante a sala de aula? Lógico, você vai ter uma ou outra escorregão aqui e ali, que é natural, porque mesmo sem celular o aluno já apronta, né? É da natureza humana, a gente, e comportamental, inclusive, né? Aprontar uma coisinha ou outra, não tem problema. Mas de que maneira a gente pode potencializar isso? E isso vem com muito mais força, e eu não tenho dúvida que as ferramentas, por exemplo, nós implantamos aqui uma sala tecnológica para transmissão online que com certeza vai servir profundamente no decorrer dos dias aí, das tarefas, né, das aulas, para ser utilizado pelas escolas para atingir mais gente, para envolver as famílias, enfim. Eu não tenho dúvida que isso é um ponto sem volta. Eu acho que cabe a nós
preparar e planejar da forma mais adequada para usar, porque é uma ferramenta inestimável, realmente. Até eu conversei com uma pessoa que faz parte ali do departamento de tecnologia na área da educação do estado de São Paulo, e ele comentou que até essa ferramenta pode ser utilizada, por exemplo, uma aula de robótica, que não é toda escola que consegue ter um professor de robótica, uma disciplina, né, dessa, mas que por conta da tecnologia, uma aula dessa pode ser compartilhada por várias escolas, né? Eu queria que o senhor falasse disso, né, dessa possibilidade, e também do que mais a Secretaria de Educação oferece para a população. Tem a questão do ensino já convencional, mas tem outros cursos, vocês pretendem até ampliar os cursos? O que nós fazemos, você está 100% com razão. Nós podemos ampliar essa fonte de conhecimento e a tecnologia ela faz aquilo que ela se propõe, que é conectar as pessoas, que é proporcionar o conhecimento a longas distâncias, né, experiências. Por exemplo, tem um projeto que nós estamos planejando agora para os próximos anos, talvez, né, por conta da pandemia, talvez não consigamos para esse ano, talvez só o lançamento, mas é o do conhecido hoje como Fab Lab, que é um laboratório tecnológico onde se desenvolve projetos que podem ser educacionais, podem ser profissionais, inclusive, e nós estamos tentando aqui uma parceria com o SESI para a troca de conhecimento, para que a gente implante um Fab Lab, por exemplo, no nível municipal. E esse Fab Lab, por exemplo, ele faz um compartilhamento, é muito interessante, porque ele faz um compartilhamento de conhecimento de projetos do mundo inteiro. Então, você tem acesso a um banco de projetos e os alunos eles podem ter acesso a um banco de projetos. Por exemplo, quero fazer um relógio. Esse relógio pode vir projetos do mundo inteiro, variados. E ele pode escolher, ele pode desenvolver o próprio projeto e compartilhar esse projeto com o mundo todo. Então, ele pode compartilhar com as escolas, como pode compartilhar com o mundo. Então, a tecnologia ela faz aquilo que ela se propõe a fazer. Nós é que identificamos o que é o melhor para ser desenvolvido, né, através da tecnologia. Esse compartilhamento é muito, muito interessante e fundamental para a gente ampliar esse conhecimento e proporcionar, muitas vezes, a tecnologia que não é possível para fisicamente ter para um só, a gente consegue compartilhar para todos. Então, esse é um dos projetos. Nós temos, além do ensino fundamental, como aqui em Limeira, nós temos só até o 5º ano do ensino, que seria o Fundamental 1, do Fundamental 2 é de responsabilidade do Estado, então nós trabalhamos até o Fundamental 1. Porém, nós temos, em parceria com a Secretaria de Educação, nós temos um projeto de cursinho preparatório para a universidade, então, que é direcionado para o público mais carente, aqueles que não têm, eventualmente, a condição socioeconômica melhor, ou que tem um pouquinho mais de dificuldade. Nós possibilitamos uma parceria com a Unicamp aqui, que é o conhecido cursinho Colmeia. Então, é um projeto, por exemplo, que nós já temos há um tempo e estamos dando continuidade, ainda em EAD, mesmo na pandemia, dos alunos poderem frequentar um cursinho desenvolvido pela própria Unicamp para poder ajudar esses alunos a ingressarem em faculdades públicas ou privadas. E nós temos vários projetos, né, sendo pensados. Temos aí a própria robótica agora sendo pensada para ser implantada em parceria também. Temos um projeto que implantamos e que pretendemos dar continuidade, que é a Mostra Bienal do Livro, né, da cidade. Fizemos uma primeira edição há 3 anos e, por conta da pandemia, não pudemos realizar. Nós pretendemos retomar a Bienal do Livro, né, a Mostra Bienal aqui do interior, que foi a primeira realizada aqui também. Enfim, temos bastante projeto ao longo dos 4 anos. Nós estamos pensando em exatamente fazer essa interligação entre aquilo que nós temos fisicamente, lógico, né? Além de todos os desafios, como a melhoria de infraestrutura, melhoria nas condições tecnológicas, né? Estamos buscando parceria para mudar o parque tecnológico da nossa rede. Além de tudo isso, ainda pensamos, né, em como proporcionar projetos que utilizem a tecnologia
Nós temos, por exemplo, um outro em parceria com a própria Unicamp, que possibilita um intercâmbio entre os alunos de especialização com aulas de informática para grupos de alunos da rede municipal, né, do quarto, quinto ano da rede. Também é um outro projeto bacana que nós já temos desenvolvido e que nós vamos dar continuidade também. Então, usar a tecnologia e usar as ferramentas que nós temos para proporcionar a melhor experiência para os nossos alunos. O senhor também comentou que durante esse período acabou fazendo várias reuniões virtuais, também lives, acabou apresentando programas, né, até para os professores, para os alunos, para os pais. Eu queria que o senhor falasse também dessa aproximação. Por mais que a gente saiba que tem, né, o virtual, então a gente está distante fisicamente, mas trazer para perto também da secretaria quem realmente cumpre ali o papel dentro de uma sala de aula e mostrar apoio. Eu queria que o senhor faça o reflexo disso. Houve esse acolhimento? As webinars, né, nasceram o ano passado, nasceram de um projeto voltado para a mobilização social, né, dentro de um projeto que nós temos a parceria com o PVE, que é o Programa de Valorização da Educação. Temos uma parceria com o Grupo Votorantim, que é o quarto ano que nós fazemos esse projeto, que traz formação para os gestores públicos, né, para diretores e coordenadores pedagógicos das unidades escolares. E um dos eixos desse trabalho é o de mobilização social. E dentro do eixo de mobilização social surgiu essa proposta de webinar, que é uma conversa e uma aproximação principalmente com os conselhos escolares, com os pais dos alunos, com as famílias, e depois estendemos com os profissionais também da educação. Então, a partir desse embrião, desse projeto, nós começamos a fazer regularmente, trazer assuntos que estavam sendo fomentados, né, nas escolas, as preocupações. Por exemplo, quando começou a discussão sobre o comportamento das crianças, a parte psicológica, emocional das crianças, o que nós fizemos? Trouxemos uma psicóloga, trouxemos profissionais para um bate-papo virtual com as famílias, né, com os profissionais, para falar sobre o acolhimento, sobre os cuidados, né, com o desenvolvimento emocional da criança e da família. Trouxemos profissionais de universidades para falar um pouco também sobre projetos, trouxemos profissionais de formação para falar com os professores, para trazer ideias de desenvolvimento de aulas, né? Então, foi uma ferramenta e um cuidado que nós entendemos e uma forma que nós encontramos de estar mais presente com a família, com os alunos, com os professores, com os gestores, levando assuntos que eram fomentados dentro da própria rede. E fizemos isso, além disso, isso proporcionou também, por exemplo, no nosso time de formação, nós disponibilizamos, ampliamos, praticamente duplicamos a quantidade de formação para os nossos profissionais. Então, porque eles precisavam de uma melhoria na sua formação também para encarar esse momento de desafio. Não só as defasagens e aquilo que ele eventualmente precisava, por exemplo, num currículo de matemática, de língua portuguesa, enfim, mas também de tecnologia, de novas propostas, enfim. A gente ampliou também essa questão da formação. Então, e eu acho que isso é um recurso que não tem volta, né? Nós vamos potencializar esse mesmo canal de conversa para, mesmo voltando presencial, a gente sabe que muita gente vai acabar procurando essa ferramenta para conhecer um pouquinho melhor. E a parte mais bacana disso tudo é que você conversa diretamente com as pessoas, com o chat aberto. Então, você tem troca de dúvidas, você tem a colocação das pessoas ali ao vivo, falando das suas angústias, falando das suas preocupações, e a gente pode ir diretamente tirando o que a gente chama de possíveis fake news, fofocas, enfim, aquilo que nasce muitas vezes que a gente não sabe de onde, mas que atrapalha muito o desenvolvimento da rede, né? Então, a ideia é levar realmente, além do conhecimento, uma tranquilidade e um canal aberto direto com a nossa secretaria. Bacana, parabéns pelo trabalho. Bom, nosso tempo acabou, secretário.
E eu quero agradecer, então, por dividir com a gente, né, tantos desafios, mas também a superação, né, que a Secretaria de Educação teve durante esse período e continua tendo. Eu falei com o André Luiz Di Francesco, que é o secretário de Educação da cidade de Limeira. Muito obrigada, secretário. Obrigado, Priscila. Agradeço aí a Alesp pelo espaço, né, e pela oportunidade de dividir e compartilhar aí o conhecimento com vocês. Agradeço a todos os profissionais que trabalham comigo, né, que sem eles realmente não seria possível todo esse trabalho. Aos alunos que se dedicaram demais, né, nesse período, né, eles se reinventando. Aliás, fica a dica, visitem aí o portal do YouTube, tanto da página da Secretaria Municipal de Limeira, que é aberto, você pode encontrar lá um mosaico com muitas experiências, tal, com fotos, né, das atividades que os alunos postam, e o canal do YouTube da Secretaria Municipal de Limeira, que lá tem, né, todas as webinars, todos os assuntos. Quem tiver dúvida ou curiosidade para conhecer um pouquinho sobre o que a gente conversou, que a gente pode estar lá à disposição de vocês. Muito obrigado pelo espaço, parabéns pelo trabalho. Legal, também parabenizo o senhor. Bom, o programa Conexão Legislativa fica por aqui. A gente se encontra na programação da Rede Alesp. Tchau, tchau.